Agora eu convido ao palco o Dr. Antônio Artêncio Júnior, especialista na área jurídica, que preparou um material com muito carinho para vocês. Boa tarde a todos. Missão difícil aqui, substituir os dois anteriores. Jefferson me colocou aqui numa enrascada, mas vamos lá tentar um pouquinho. Eu sou advogado, faz 30 anos, sou síndico, a gente fala profissional, mas na verdade somos síndicos, né? Não existe essa profissão, tá? E vim aqui participar um pouquinho, procurando mostrar alguma experiência e dar alguma luz para vocês, por favor. Mostrando quem sou eu, né? Faço parte da comissão da OAB em Direito Condominial, né? E tenho diploma de especialista em administração de condomínio pelo Secov. E também, em dezembro agora, recebi um diploma da Câmara Municipal de São Paulo, né, pela minha atuação em condomínios, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. O zelador, figura bonita, está aí, né? Por favor. Quem é o zelador, né? É a figura mais importante do condomínio. Está certo que muitos condomínios não necessitam, devido ao tamanho, ter um zelador. Mas o zelador é uma figura que não pode deixar de existir, né? Ele tem diversas funções. Contato diário com os moradores, como o Jefferson bem lembrou, né? Tem que saber se relacionar com os moradores e também com o síndico. Não sei qual é a pior relação aí, né? Porque às vezes tem síndico também que complica muito, né? E procurar resolver os problemas de rotina do condomínio, né? Ele tem que ter um olhar muito apurado para tudo que acontece aí dentro do condomínio, né? Ele tem que saber das coisas que ele tem que fazer, do que ele tem que consertar, e tem que visualizar o que não está andando direito. Ele age sempre com honestidade e educação, e, como eu disse, o conhecimento da rotina do prédio, principalmente o conhecimento da convenção e do regimento interno, são imprescindíveis. Sem esses dois instrumentos ele não vive, tá? Mas tem mais coisas aí que ele precisa saber hoje. A gente também precisa saber que em qualquer área profissional, quem está fora da tecnologia está morto, tá? É médico, é advogado, é engenheiro, é administrador. Ninguém vive sem tecnologia. Não adianta, mudou muito. Então, cada vez mais nos exigem mais e mais qualificação e certificações, né? Ele não precisa ser uma pessoa, um engenheiro, por exemplo, um advogado. Ele não se exige isso do zelador, mas ele precisa ter conhecimentos suficientes para efetuar a primeira linha de frente lá no condomínio, em qualquer área que aconteça. As principais atribuições que a gente normalmente conhece são essas aqui, né? Ele sempre está em contato com o síndico ou informando, né, dos problemas durante a ausência deste. Ajuda o síndico a montar a escala de folga e férias dos outros profissionais que atuam no condomínio. Não deve realizar serviços sem autorização do síndico, né? E isso acontece sempre. Quem é aqui que nunca foi solicitado a consertar, por exemplo, um vazamento dentro de uma unidade? Isso acontece demais, né? O zelador ele tem que ter uma escala de tarefa diária a cumprir. Isso tudo tem que ser rotina, né? E ali eu dei alguns exemplos. Ele deve fazer uma inspeção no prédio, né? Vocês estão cansados de ver isso, né? Esse roteiro tem que ser cumprido à risca, a manutenção preventiva também, porque em realizando esses atos, vocês vão ter menos trabalho no futuro. Quanto mais vocês fizerem a prevenção, melhor é para vocês, tá?
Vamos lá, continuando. Atendendo os moradores, os condôminos. Isso aqui é difícil, né? Tem muita gente que reclama. Cadê o Jefferson? Saiu? Ele já foi bem explícito nisso, não vou repisar, mas esse é o relacionamento mais difícil dentro do condomínio, né? E ele sempre tem que ter postura e comprometimento com o serviço que ele presta, correto? A verificação dos materiais necessários para o funcionamento do condomínio, né? Material de limpeza, luva, vassoura, bom, enfim. Ele também tem que ter um olhar clínico e cirúrgico, no sentido de perceber se algum condômino está cometendo algum ato infracional, né? Infelizmente, esse tipo de coisa tem que ser anotado e tem que ser passado para o síndico com vistas a uma possível penalização. Ali, o zelador tem que ter uma noção de como funcionam as instalações do condomínio, tá? Mas ele não pode ser o substituto da mão de obra qualificada. Ele tem que saber dar o primeiro combate, né? Se algum vazamento de água, ele vai lá e dá o primeiro combate. Qual que é o primeiro combate? Tentar parar aquele vazamento de água de alguma forma, tá? As emergências, né, ele tem que fazer, e depois é só vir a manutenção especializada que vai resolver o problema em definitivo, ok? Como eu disse, quem está fora da tecnologia morreu para o mundo profissional, e em todas as áreas é assim. Então, antigamente tinha lá um condomínio, né? Hoje nós temos um outro tipo de condomínio com muito mais serviços e comodidades oferecidas. Então o zelador tem que estar em cima, acompanhando essa constante evolução. As coisas mudam muito rapidamente, mais rapidamente do que nós nos adequamos às novas comodidades e aos novos serviços que são oferecidos dentro dos condomínios. Formação escolar. Mínimo de segundo grau, tá? Em alguns casos aqui em São Paulo, em outras capitais do Brasil, tem gente até com grau superior. Necessário curso de especialização ou atualização, né, com relação à manutenção dos condomínios, né? E também há uma necessidade hoje de curso de elétrica, hidráulica, computação, né, através das suas ferramentas mais básicas, e em várias outras áreas. Como eu disse, quem está fora da tecnologia vai ficar cada vez mais difícil. Nós temos que ficar atentos a isso. Zelador ou gerente, né? Eu ainda tenho muita dúvida com essa diferenciação. Para mim é uma palavra mais bonita dizer que o gerente é o gerente do condomínio, né? Porque as funções são muito parecidas, é uma linha muito fininha aí, né? Então isso também depende muito do próprio condomínio, do próprio empreendimento, né? Então ele pode ter uma equipe muito grande, como aqui está descrito, 20 a 30 pessoas, como ele pode ter uma equipe diminuta, vai depender muito do condomínio, mas sempre exercendo a liderança, sendo um líder, né? Verificando toda a rotina de trabalho dos demais empregados e cobrando os resultados. Lógico, emprestando a experiência que ele tem e facilitando a vida dos demais funcionários também. Relação com os condôminos. Como é que é? Eu entendo e eu compreendo. Ali, ó, relação com os condôminos deve ser de educação e cordialidade, sendo prestativo, agindo de modo discreto. Gente, na minha vida como síndico, eu sempre fiz questão de ser direto e objetivo, tá? Lógico que no momento ali de clamor, de explosão, de nervoso,
né? O eu entendo e eu compreendo é uma das melhores saídas. Mas a gente tem que deixar muito claro que tudo vai ser visto e tudo vai ser repassado ao síndico. Que você está ali apenas como olhos e ouvidos, né? Você não vai tomar decisão e nem pode, tá? Portanto, você se isenta dessa situação aí. Olha lá, planilhas Excel. Tem muito condomínio que exige do zelador o preenchimento de planilha. Eles fornecem a planilha e vocês vêm preenchendo isso, né? Acho que muitos aqui já tiveram oportunidade de ter contato com esse tipo de planilha. Facilita o trabalho. Resposta aos condôminos. O monitoramento e o registro das reclamações dos moradores. Isso tem que ser por escrito. Verbal não existe. Tá? Verbal não existe, é tudo por escrito. Porque depois o zelador passa isso para frente e dá uma penalização a alguém, mas cadê a reclamação? Não tem nada por escrito. É você que fica em maus lençóis, ok? Tudo por escrito. E os assistentes da zeladoria, né? Muitos condomínios precisam de um assistente predial. Quem trabalha em condomínio muito grande aqui? Tem isso lá no seu condomínio, Antônio? Só você? Que bucha, hein? Você deve ser um... Parabéns. Esse aqui é um item muito importante, que eu vou um pouquinho mais devagar. Correspondência em condomínio é um item muito sensível, gente. É muito complicado, dá muito processo, tá? Dá muita reclamação, tá? E em alguns casos até o zelador e o porteiro podem até serem demitidos, né? Então, quando chegam correspondências, principalmente dos órgãos públicos, tá? Notificações extrajudicial ou judiciais, cartas de citação de processo na justiça, aviso de protesto de CPF ou CNPJ, pessoa física ou jurídica, notificação de imposição de multa de trânsito de veículo, e outro tipo de notificação enviada por algum dos órgãos do poder público, Receita Federal, Estadual, isso tudo deve ser entregue ao destinatário, ao condômino, sob recibo, tá? Sob recibo. Não tem outra forma. Tá? Vocês têm que comprovar que vocês entregaram. Essa atitude é necessária para quê? Isente o condomínio, isente o síndico e, por consequência, vocês mesmos, ok? Senão a corda sempre vai estourar do lado mais fraco. Está aqui, sempre sob registro interno, né? E ali eu estou falando um pouquinho que isto dá ação de indenização na justiça, tá? Culmina em 100% das vezes com a demissão. Airbnb também é outro tema sensível. O Airbnb é um aplicativo de locação, geralmente é uma locação rápida da unidade habitacional. E geralmente é para mais de uma pessoa. Algum dos senhores aqui, dentro do condomínio onde atuam, já teve locação pelo Airbnb? Deu problema? Como? 42 mil de multa? Mas o que foi que aconteceu? Conta pra gente. Divertido, continuou alugando, não tinha que mudar a ata, mudaram a regime interno do condomínio. Mudaram para proibir. Ele continuou alugando, aí o juiz mandou parar, Então, isso é um problema muito, muito sério, tá? O Airbnb é um exemplo de economia colaborativa. É um aplicativo, tá?
plataforma online de hospedagem, de locação, e o cenário ideal seria que dentro do condomínio houvesse uma disposição inserida na convenção de condomínio. Esse é o palco correto para fazer constar. Para mudar a convenção de condomínio, você mesmo, o que é necessário? Foi feito 2 assembleias. Uma, eles decidiram como que ia ser feita a mudança, mas precisou de quórum, não tinha quórum suficiente. E aí eles juntaram pegaram todos os moradores, procuração, bateram de porta em porta. E fizeram uma outra, não pode fazer assembleia aberta. Nesse caso não cabe a assembleia aberta. Eles fizeram uma outra assembleia com procurações e tudo e proibiram. Conseguiram proibir. Proibiram. Conseguiram mudar a norma. Então, eu vou tecer 3 comentários sobre o que aconteceu no seu condomínio. Isso tudo é a título de exemplo para vocês, tá? Em primeiro lugar, esse processo está no Superior Tribunal de Justiça, está no Superior Tribunal de Justiça, que é a segunda corte do país, tá? E o Superior Tribunal de Justiça, ele trata somente dos casos de leis ordinárias, Código Civil, tá? O Supremo Tribunal Federal só trata de infração à Constituição Federal. Para mudar a convenção de condomínio, são necessários 2/3. Ok? Está na lei isso no Código Civil. Para você atingir esse patamar, é muito difícil. Muito difícil. Tá? Você relatou o esforço para atingir o quórum. Você mesmo está noticiando que não atingiu, que depois foi proibido. Foi isso? Isso. Então, e há uma outra situação aí. Há em curso um projeto de lei, se não me engano, está no Senado Federal, em tramitação. Esse projeto de lei, ele objetiva permitir a assembleia virtual, exatamente para os casos mais difíceis de se obter quórum, como é o caso da modificação da convenção, porque o regulamento interno ele é modificado com muito mais facilidade, é a maioria dos presentes, tá? A convenção não, a convenção são 2/3 e fim, mas a convenção tem mais um fator complicador, por isso que é muito difícil se mudar. Precisa autenticar a assinatura de cada condômino que compareceu e votou, tá? Para atestar que a assinatura é verdadeira e levar essa alteração para o cartório de registro de imóveis, que é o cartório competente. Por isso que é difícil. Então, essa lei que se pretende permitir a assembleia virtual virá, melhor dizendo, para facilitar esse tipo de ocorrência, tá? Porque se deixar do jeito que está, nunca se consegue, ok? Vamos ver aqui. A proibição lá do certo, a gente adaptou uma dificuldade para eles não alugar. Ou seria, no caso, algumas dificuldades para ele. Por exemplo, o proprietário, ele vai alugar para Airbnb, ele teria que estar no prédio para receber como anfitrião, e no dia de saída ele teria também que estar no prédio, e na cláusula do regimento interno foi mudado onde ele teria toda a responsabilidade jurídica, criminal ou civil em cima daquelas pessoas. Então, o condomínio não é o zelador, não. O condomínio tem que tomar as cautelas, tá? Aliado a isso que ele disse, que são medidas muito boas, identificar, saber quantas pessoas vêm, né? Obter cópia dos documentos, né? Tudo isso tem que ser feito. Não pode só ir entrando assim. Tem que haver identificação e se obter a cópia dos documentos dessas pessoas. Isso é um papel, uma atitude muito importante para resguardar
a segurança dos condôminos, o condomínio, né, e vocês mesmos, ok? Então, seria necessário promover reuniões condominiais para apresentar e discutir o Airbnb, né, o estudo de mecanismo de segurança dessa plataforma, o fornecimento da identificação. O locador, ele tem que estar ciente que ele é o responsável, como você disse, né? A lista dos hóspedes com nome, com endereço, né? Orientação sobre o limite de número de pessoas, né? E o diálogo. O diálogo é o melhor dos mundos, ok? Já tinha falado do processo, né? E eu digo agora do seguro. Tem algum corretor de seguro aqui? Vocês. Então tá. Nessa situação, a apólice, né, com as cláusulas do seguro são muito importantes também, para que o condomínio consiga se ressarcir. É preciso atender às regras e legislações que, inclusive, estão relacionadas dos contratos de seguros, correto? Constituição do condomínio, a VCB e demais situações. A cobertura. Né? A cobertura geralmente alcança incêndio, raio e explosão. Né? Os demais possíveis riscos devem fazer parte da contratação e também devem ser consultados os riscos excluídos, o que está e o que não está coberto pelo seguro, ok? Então, a contratação de seguro deve ser feita em valor que garanta um dano, isso deve ser pensado, né? Um corretor de seguro que saiba o que está fazendo é muito importante, né? Essas decisões têm que ser tomadas pelo síndico e pela assembleia, né? E também a gente tem que saber que não é só o seguro. Sempre a gente vai ter alguma atitude que a gente possa tomar, né? E isso já foi falado. Identificação, obtenção de cópia de documentos, isso tudo tem que ser feito, né? Agora, a portaria geralmente costuma passar a bola, nós vimos os exemplos aqui, passar a bola para o zelador, né? Eu mesmo já processei em favor de cliente, condomínio, em que o porteiro fez exatamente a transmissão do problema para o zelador deixou a pessoa entrar sem identificação, sem obter documento, sem consultar o apartamento onde ele ia. O que aconteceu? Meliantes que foram autorizados invadiram, quebraram a porta da cozinha de serviço, fizeram uma limpa no apartamento e aí o condomínio veio se defender dizendo que tinha cláusula de não indenização. Não adianta, tá? Não pode deixar entrar. Primeiro, se o condômino não autoriza, autorizou, cópia de documento. Tá? Tem que ter esses procedimentos. Tá? Isso é segurança. Cursos e capacitações. Olha lá, eu falei da elétrica, né? A NBR 10, né? NR 10, norma reguladora do Ministério do Trabalho, né? Comprometimento, agenda diária e planejamento do trabalho são muito importantes, tá? Seja lá do modo que vocês achem melhor. Ele é insubstituível mesmo. Vocês não têm ideia da importância, né? Vocês fazem o condomínio girar, tá? Principais qualidades. Eu vou passar bem rapidinho, senão não vai dar tempo, tá? Liderança, capacidade de gerenciamento, postura e discrição, ok? São os olhos e os ouvidos do síndico. Tem várias aí atribuições, bastante coisa, né? Compatibilidade do cargo com o salário proposto, isso aí também é muito importante. Vocês têm que ser valorizados, tá? Atribuições legais da esfera trabalhista também estão aqui, tá? Relação com a administradora,
relação com os moradores, tá? Essa história de que o condômino chega para vocês e fala assim, não, conserta um negocinho ali dentro do apartamento para mim. Evitem, tá? Evitem. Já teve caso em que, infelizmente, o zelador de muito boa vontade foi lá tentar resolver um problema interno da unidade e a moradora acabou acusando ele de roubo. Então é muito problemático isso, tá? Eu, se eu fosse vocês, não entraria nessa, tá? Atuação em relação com empresa de portaria remota, vocês têm que prestar atenção nisso. Isso aí está começando a acontecer aqui em São Paulo muito. Cada vez mais a portaria remota está ganhando terreno. E a portaria remota só funciona se tiver um zelador sabendo o que está fazendo. Senão não funciona. Ok? Acúmulo de função. O acúmulo de função não é aquilo que a gente pensa à primeira vista. O acúmulo de função não se dá se esporadicamente o zelador, por exemplo, foi cobrir o porteiro. Isso não pode acontecer todo dia. Aconteceu todo dia, dá acúmulo de função. Agora, uma vez ou outra, não é acúmulo de função, ok? E vocês ficam também numa situação ruim, porque vocês não podem se negar, né? Vocês estão lá, às vezes, para isso mesmo. Agora, o que é combinado não é caro, né? Bota no contrato de trabalho, tá? Bota no contrato de trabalho, inclusive, o quanto, tá bom? Então, gente, é isso aí. Infelizmente, a gente está com um tempo curto. Isso, mais uma vez, eu vou mandar para vocês. Eu não, o Cláudio vai enviar para vocês, vai disponibilizar. Vocês podem estudar isso à vontade. Muito obrigado pela atenção.